Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos pelo convite que me endereçaram, mesmo com quase 400 km para cima e para baixo. É muito estimulante estar numa iniciativa com estas características. Se bem percebi o que é esperado, é que em pouco tempo consiga dar algum contributo de entendimento do que nos está a acontecer e, sobretudo, como é que podemos encontrar força para olharmos não para o passado e para os nossos medos, mas para o futuro e para as nossas capacidades. E é isso que eu vou tentar fazer em não muito tempo. A primeira ideia que eu gostava de deixar é: nós não conseguimos perceber o que nos está a acontecer em Portugal, na Europa, no mundo, sem uma visão relativamente longa. O Douro ajuda a perceber o que é isto, uma visão longa. E essa visão longa é basicamente a seguinte: nós, em termos muito simples, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguimos gerar qualquer coisa como uma geração de crescimento muito rápido e regular. Ainda por cima, com uma forte capacidade de redução de desigualdades, isto é, de promoção de coesão social. Grosso modo, desde o final da Segunda Guerra Mundial até ao fim do Sistema Monetário Internacional saído de Bretton Woods, isto é, em 1971. Seguiram-se 3 choques do petróleo, 2 normalmente assinalados porque são maus, o de 73-74 e o de 80-81, e um esquecido porque foi bom, que é o de 85-86. O preço do petróleo quadruplicou, voltou a quadruplicar e depois voltou à base. Quando voltou à base nós chamamos de choque, enfim, porque é positivo. Mas, no essencial, é esses cerca de 30 anos de rápido crescimento. Não se esqueçam que, por exemplo, a economia portuguesa cresceu nesse período a valores superiores a 5% ao ano, que contrastam completamente com o não crescimento da última década. Nós fizemos isso com a constitucionalização da prossecução pelos governos do objetivo de pleno emprego e com a adoção de um modelo de proteção social inspirado no trabalho do Beveridge na Europa, mais atlântica, mais antigo, inspirado no governo Bismarck no continente central europeu. Isto é importante porque pensamos um bocadinho, não tanto na Alemanha, bode expiatório de insensibilidade que aparece muito nos jornais, com pouca sustentação na verdade, da Alemanha derrotada na guerra, com problemas enormes para sair de um país onde tinha surgido o nazismo e abandonada à sua sorte depois da Segunda Guerra. Não se esqueçam que só em 1954 chegou o primeiro dólar do Plano Marshall à Alemanha, e a guerra tinha acabado há mais de 10 anos. A Alemanha, nessa altura, agarrou-se àquilo que qualquer pessoa, qualquer família, qualquer empresa, qualquer sociedade se agarra quando está em grande dificuldade. À parte da sua história que correu bem. E, portanto, a Alemanha agarrou-se para ser hoje o que é, àquilo que tinha corrido bem no passado, e o que tinha corrido bem no passado tinha sido o seu pioneirismo em termos de um modelo de proteção social e tinha sido a sua capacidade de trabalhar e de organizar a produção de forma eficiente. Foi isso que a Alemanha fez, teve sucesso e, no essencial, em todo o lado, nós lançámos na aventura da construção europeia, criámos um conjunto de medidas de coesão social e articulámos isso com o crescimento da economia. O que é que correu mal nesse período? Íamos dando cabo do planeta. O que correu mal foi reduzimos a entropia social, com mais coesão, mas aumentamos muito a entropia ambiental, usámos intensivamente recursos, não conseguimos criar uma economia que fosse ela própria responsável do ponto de vista da sua localização, que é o planeta Terra. E, portanto, apanhámos em cheio com um conjunto de perturbações, e essas perturbações duraram, grosso modo, 2 décadas. O principal problema à entrada dos anos 70 já não era o desemprego, era a inflação e, tal como tínhamos tido uma oportunidade para experiências de política económica keynesianas, tivemos oportunidade para experiências de política económica monetaristas. Naqueles para quem tudo é simples, tudo é preto ou branco, umas de direita, outras de esquerda, enfim, é bastante mais complicado e complexo. Não tenho tempo para explicar isso, mas fica a nota.
Quando resolvemos o problema da inflação, estávamos no final dos anos 80 e qual era o nosso problema? O projeto de construção europeia tinha, de alguma maneira, entupido e países como Portugal, Espanha, Grécia tinham feito a sua transição para a democracia, tinham-se visto livres de regimes políticos, digamos, incapazes de promover a coesão com liberdade, com democracia e necessitavam, como vieram a necessitar depois os nossos novos parceiros na União Europeia, necessitavam obviamente de encontrar no contexto da Constituição Europeia a base para consolidarem a sua transição para a democracia e também a base para poderem consolidar uma economia mais moderna, mais competitiva, suportando regras sociais e ambientais mais exigentes. E, portanto, a meio dos anos 80, estes países entram na União Europeia e a própria União Europeia relança-se com aquilo que hoje em Portugal, infelizmente, todos conhecem, com a criação dos fundos estruturais, com a criação de um novo regime de financiamento para promover o quê? Uma Europa mais coesa, menos desigual e, sobretudo, para começar a enfrentar um problema que é hoje crucial, que é a ideia de que a vida se faz com mais velocidade do que estávamos habituados e que ao longo da vida fazemos não uma coisa, mas várias. E que, portanto, precisamos de cuidar da nossa educação e da nossa qualificação para além da frequência do ensino básico ou do ensino superior ou de qualquer momento de formação inicial. E lançou-se o projeto do Grande Mercado Interno Europeu para 92, lançou-se o projeto da moeda única para o início do século XXI, reviram-se um conjunto de tratados europeus e lançámos todos numa aventura que foi a de sem velhos keynesianismos nem velhos monetarismos tentarmos enfrentar a realidade com políticas económicas um pouco mais interessantes e modernas do que aquelas que tínhamos praticado. E, enfim, nestes últimos 20 anos, o mundo acelerou drasticamente. E acelerou numa perspectiva global, isto é, o mundo veio destruir aquilo que era uma realidade somatória de Estados nacionais, de somatórios de economias nacionais. A globalização é mais desafiante para a realidade nacional do que para a realidade regional. De tal maneira, a globalização levanta problemas a Portugal, à Itália, ao Estado espanhol, à França, e não levanta muitos problemas ao Douro, ou ao Tejo, ou à Toscânia, ou ao Pó, ou ao Sena. Portanto, a globalização vem potenciar o que é maior e o que é mais pequeno. E vem, obviamente, questionar aquilo que era uma arrumação das relações económicas, sociais e institucionais no quadro de Estados nacionais relativamente autónomos e independentes. A União Económica e Monetária representou, no ponto de vista europeu, uma solução sensata e inteligente. E que foi esta: se eu tinha instrumentos para regular mercados deste tamanho, se os mercados passaram a ser deste tamanho, instrumentos deste tamanho são capazes de não ser os mais adequados para mercados deste tamanho. E, portanto, se eu fizer alargar a força dos instrumentos de regulação da economia deste tamanho para este tamanho, sou capaz de estar a fazer coisas bem feitas. Para mercados globais, instrumentos globais. Um somatório de instrumentos nacionais para um mercado que deixou de ser nacional é capaz de não funcionar. Qual é o problema? O problema é que isto implica transferir soberania do Estado Nacional para a realidade comunitária, e essa transferência de soberania não pode ser ingênua, tem que ser, obviamente, bem feita já lei. Tudo isto criou uma enorme esperança na população europeia, criou sobretudo na população europeia dos países menos desenvolvidos, e não esqueçam que até 2004 o país menos desenvolvido da União Europeia era Portugal, o país de salários mais baixos, o país de produtividade mais baixa, até 2004. Criou nesses países, chamados países da coesão, nomeadamente Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda, e também um pouco, meio país da coesão, a Itália. Como sabem, a Itália é simultaneamente o país onde há mais pessoas a viverem com um nível de vida superior
à média da União Europeia. A Itália é um país grande e o norte de Itália desenvolvido é onde há mais pessoas a viver com um nível de vida superior à média da União Europeia, mas a Itália do Sul é muito pouco desenvolvida e tem problemas de desenvolvimento muito mais graves que tem o conjunto de Portugal, ou o conjunto da Espanha, ou o conjunto da Irlanda, ou o conjunto da Grécia. Aproxima-se dos problemas do conjunto da Grécia. E, portanto, esta realidade conduziu a que nestes territórios, particularmente nos que entraram mais tardiamente para a União Europeia, uma grande esperança e também uma ilusão de facilidade. A ilusão de que bastava juntar alguma capacidade de investimento interno nos fundos estruturais para que tudo fosse possível. Foi assim que nos pareceu, coletivamente, embora com muitas vozes contra, ou algumas vozes contra, foi assim que nos pareceu que o melhor que tínhamos a fazer no princípio do século XXI era fazer estádios de futebol. Obviamente, entre fazer estádios de futebol, fazer investigação e desenvolvimento, fazer a valorização das riquezas naturais, adotar medidas de sustentabilidade, vai uma diferença muito grande quando passam 10, 15, 20 anos. No momento, a bandeirinha e, se não fosse um grego relativamente alto, tudo ainda tinha corrido melhor, tinha havido mais uma festa, não houve essa festa final, mas no essencial não é, obviamente, muito avisado perante os problemas que temos a fazer esse tipo de coisas. E é um bom exemplo dessa ideia de que as coisas são possíveis, basta querer. E, portanto, nós hoje estamos confrontados com um problema que nos explodiu em termos de contas públicas. Mas o problema não é o problema das contas públicas. Vou tentar explicar isso. Quais são as grandes transformações que aconteceram? Em primeiro lugar, globalização. A globalização tem esta pequena realidade, é uma integração em profundidade de comércio, investimento e produção. Até esta aceleração da globalização, eu tinha comércio internacional, uns países produziam, outros e vendiam, outros compravam, enfim, mantinham-se mais ou menos como estavam, relativamente diferenciados. A globalização vem alterar radicalmente isso. O comércio passa a estar articulado com o investimento e com a produção à escala global. As empresas passaram a tornar-se empresas continentais, ou pelo menos multimercado, passaram, obviamente, a ter lógicas de separação das várias fases de produção e localização nas economias onde isso faz mais sentido, seja numa lógica de valorização de recursos naturais, seja numa lógica de acesso a mercados finais relevante, seja numa lógica de otimização dos custos de produção. E, para terem uma ideia do que faz a globalização, Portugal, que era o país com salários mais baixos até 2004 na União Europeia, tem hoje salários que são o triplo de outros Estados-membros da União Europeia. Em Portugal nós não demos por isso. Em Portugal os salários continuam a ser aquilo que nós conhecemos. Mas no contexto global, no contexto da União Europeia, os nossos salários triplicaram. E triplicaram para um conjunto de atividades. Foi assim que desapareceu de Portugal a indústria de cabelagens. Ninguém no mundo faz cabelagens, que é, digamos, com umas bancadas, rapazes e raparigas, mais raparigas que rapazes, relativamente jovens, passarem o dia com um saco de fios às cores e um saco de fichas às cores, a pôr fichas em fios às cores. Isto faz hoje na Europa, na Bulgária, na Roménia, onde os salários são muitíssimo mais baixos que Portugal. Tão baixos quanto se me convidassem para ir trabalhar, não em Lisboa, mas em Paris, por exemplo, e me dissessem que você já ganha o suficiente, mas como a gente sabe que bebe 3 cafés por dia, nós vamos lhe dar a diferença entre o preço médio do café em Lisboa e o preço médio do café em Paris. Essa diferença de 3 cafés por dia entre o preço de Lisboa e o preço de Paris é o salário mínimo na Bulgária. Nós podemos e devemos ter uma opinião sobre isto. Não podemos é não saber. Não podemos ignorar. Porque nos cai em cima se ignorarmos. E, obviamente, não podemos dizer assim, ainda bem que me disse isso. Vamos baixar o salário mínimo em Portugal para a diferença entre 3 cafés. Estaríamos loucos. Mas também estaríamos loucos se disséssemos, está bem, é assim, a gente cá continua a fazer o que sempre fez. É a mesma loucura. É tão louco querer baixar o salário como querer continuar como se nada tivesse acontecido. E foi assim que perdemos cerca de 20 mil empregos, tal como é assim que perdemos cerca de 100 mil empregos na grande fileira do têxtil, do vestuário e do calçado.
porque não nos soubemos adaptar a esta transformação. A globalização é também uma permanente aceleração do ritmo económico, o ciclo de vida dos produtos reduz, o ciclo de vida dos equipamentos reduz, e nunca foi tão importante nas atividades que são capital intensivas ter trabalho por turnos, ter sistemas de férias bem pensados, ter modelos remuneratórios completamente diferentes daqueles a que nós estamos habituados, para explorar os trabalhadores. Não necessariamente, na minha opinião, não, mas para termos emprego, para termos riqueza, para termos mais exportações, para termos mais oportunidades para todos nós. Terceira coisa que nos aconteceu, a população envelheceu. E envelheceu drasticamente. Quando criámos o modelo social de proteção, tínhamos 2 ativos por cada inativo. Agora temos 1 ativo por 2 inativos. E ainda há em Portugal pessoas que acham que basta usar papel com selo da República para escrever que tudo fica na mesma. E que é possível ter um sistema de segurança social baseado na repartição. Não é. Não é. E não há nenhum político, não há nenhum governo que tenha força de decretar que a realidade não é o que é. Nós vamos a caminho de ter em 2050 mais de 35% da população com mais de 65 anos. E ou nos preparamos agora para dar dignidade, oportunidades e felicidade a essas pessoas, que somos nós, e aqueles que se vão seguir a nós, ou teremos uma crise ainda maior do que aquela que temos. Nós, com a nossa insensibilidade, com a nossa enormíssima preferência pelo presente, contra os nossos filhos, contra os nossos netos, que dizemos que amamos, a quem damos prendas, mas em que todos os dias, como responsáveis políticos, agredimos do ponto de vista das decisões que tomamos, desta preferência louca pelo presente, da preferência pela dívida, da preferência pela cigarra, pela preferência pelo futebol, pela festa permanente, da preferência por queremos ter um nível de consumo que não podemos ter porque não produzimos a riqueza necessária para esse nível de consumo. É esta realidade, que não vai lá com palavras nem declarações de intenções, nem se acalmam os mercados falando para eles, acalmam-se os mercados fazendo o que temos que fazer. Esta realidade é algo que está na base desta crise. E ao contrário do que muitos pensam, esta crise é uma crise que não tem nada a ver com a crise de 29-33. A crise de 29-33 era uma crise que tinha as seguintes características: produtividade a mais, uma forte produtividade nas empresas, novas tecnologias, novos produtos, novas formas de produzir, a grande linha de montagem, a grande cadeia em que sistemas de equipamentos podiam imprimir o ritmo da produção e não a capacidade dos trabalhadores de fazerem determinadas tarefas, não tinha mercado. Ou seja, a solução da crise de 29-33, vista agora a esta distância, foi construída como passando a dar aos trabalhadores assalariados, passando a dar à maioria da população dignidade de consumidores. E, portanto, foi quando os trabalhadores, aos milhões, foram integrados como consumidores que saímos da crise de 29-33. É isso a visão relativamente infantil do keynesianismo. Nós estamos nesta crise porque gastamos a mais. Gastamos o que não tínhamos. Alguém que na sala tenha dúvidas, pense no seguinte: quando Portugal entrou na União Europeia, quanto deviam as famílias portuguesas? 20% em matéria de habitação, 5% em matéria de televisão, móveis, automóvel, aquilo que são os bens duradouros. 20%, 5%. 25% de nível da dívida em relação ao rendimento disponível. Quanto devem hoje as famílias portuguesas? 105% em matéria de habitação, 40% em matéria de plasmas, automóveis e computadores e outros equipamentos. 145%. 25%, 145%. Vivemos melhor? Vivemos. Os nossos filhos e os nossos netos vão viver pior. E, portanto, esta realidade, que tem aspectos simpáticos e tem aspectos terríveis, vantagem do Douro Sul, nós temos jovens de 20 e tal anos, 30 anos, que compraram uma casa na periferia do Porto ou de Lisboa
talvez por 170 mil euros, talvez por 180 mil euros, talvez por 140 mil euros. Casas que valiam talvez 100 mil, talvez 120 mil euros. Que celebraram contratos de hipotecas com prazos de maturidade que já vão nos 45 anos. E, portanto, eu tenho uma pessoa com, simplifiquemos, 30 anos, presa a uma casa numa periferia de uma cidade, tendo 45 anos para pagar. Isto ia parecer um emprego no Douro Sul. E se a oferta hoteleira no Douro Sul estimulasse a sua saída de Mãe Martins para vir trabalhar? Não pode. Está presa à casa. Não há quem lhe compre. Não tem solução. São milhares e milhares de portugueses que estão nesta situação. Tudo parece bem no momento em que as coisas são feitas. Tudo fica mal, porque não foi pensado, não foi orientado, não foi bem prosseguido. E, portanto, do envelhecimento da população, em que nós vamos convertendo a maior conquista do século XX no maior pesadelo do século XXI. A maior conquista do século XX é o alargamento da esperança de vida. Nós hoje temos, se chegamos à idade de uma pessoa que eu encontrei aqui na sala, não vou dizer, e que já não vi há uns tempos, chegamos bem de saúde aos 65 anos na Europa, temos uma enorme probabilidade de chegar, é um indicador novo muito interessante, de chegar no país que está melhor que a Suécia, aos 82 anos, mais ou menos como estamos aos 65. No caso português não é aos 82, é aos 78, mas não é nada mal. Esta realidade obriga a dar uma volta colossal ao nosso sistema de proteção social. É muito engraçado como no discurso político eu consigo encontrar pessoas que me fazem loas sobre a estratégia de Lisboa e me dizem, então, mas o professor não concorda com a economia baseada no conhecimento? Concordo. E não concorda com a aprendizagem ao longo da vida? Se você me souber explicar o que é isso, eu concordo. E não concorda com o método aberto de governação? Concordo. E depois calam-se. Mistério. Porque, com a mesma prioridade destas três coisas, está uma quarta que diz reforma do modelo social. Reforma do modelo social. Se fosse ficar tudo mais ou menos como está, seria melhoria do modelo social. Por alguma razão se escreveu reforma do modelo social. Se é reforma do modelo social, é para reformar. Para piorar, não. Para melhorar. Já lá irei. E, portanto, neste contexto, aconteceu-nos outra coisa. A população europeia é menos de 10% da população mundial. Às vezes parece que é 60%. Ouvindo certos europeus, parece que o mundo é a Europa e mais qualquer coisa. O mundo é mais qualquer coisa e a Europa. E nestes anos, o que é que aconteceu? Aconteceu que o mundo cresceu não com base na relação atlântica, mas com base na relação do Pacífico. Começou com a experiência dos tigres asiáticos, 4 economias, Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. Foi prolongado por mais 5 economias da ASEAN, isto é, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Vietnã. E foi depois prolongadíssimo com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. O mundo mudou com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Hoje, no início deste século, em 2000, o maior fluxo comercial mundial era, de longe, a relação Estados Unidos-Europa. Hoje, o maior fluxo comercial mundial é a relação China-Estados Unidos, China-Europa. Mas com diferenças colossais. A China já representa o maior fornecedor da economia norte-americana. No princípio do século, os Estados Unidos tinham um déficit na casa dos 50, 60 mil milhões de dólares com as principais zonas comerciais. Agora mantém esse déficit de 50, 60, 40 mil milhões de dólares e tem um déficit de 280 mil milhões de dólares com a China. O grande produto de exportação norte-americano converteu-se nas obrigações do Tesouro que são compradas pelo Banco Central Chinês. E, neste contexto, obviamente que nós temos uma situação em que a isto se somou uma experiência muito importante, inteiramente nova, que mudou em poucos anos a Europa, que eu passo a explicar, que é, entraram em 2004 na Europa, como disse, um conjunto de economias com uma característica única, elevados níveis de educação e qualificação, mais elevada a educação do que a qualificação,
e baixos salários, nunca tinha havido isto no mundo. Nunca tinha havido no mundo milhões e milhões de pessoas com níveis de educação muito superiores aos dos portugueses, dos espanhóis ou dos italianos e com salários muito mais baixos. E, portanto, os países da Europa Central e Oriental são hoje países de um modelo de crescimento único, nunca houve no mundo nada assim. E o que é que aconteceu? A Alemanha reunificou-se e criou, em menos de uma década, uma enorme base exportadora para o mundo, com base nestes países. A Alemanha tinha, no início deste século, um déficit nos seus rendimentos de capitais, investiu e muito nos novos Estados-membros e hoje tem uma colossal operação de exportação à escala mundial, que é aquilo que está a fazer a saída da Alemanha da crise, numa lógica em que junta, digamos, aquilo que exporta com estes países, aquilo que estes países exportam com o investimento alemão e disso tudo retira uma forte rendibilidade em termos dos seus investimentos. Para fazer isto, tratou primeiro de reequilibrar as contas públicas, tratou depois de criar essa folga de não pesar um financiamento em abertura para as suas empresas investirem nestes territórios e hoje tem uma posição na economia mundial muitíssimo mais forte daquela que tinha a entrada do século XXI. Não organizou nenhum campeonato, digamos, nem nenhuma realidade que não pudesse organizar. É essa a diferença. As coisas não são boas ou más em si, tudo, em princípio, que tem procura humana e social é positivo, elas são boas ou más se temos ou não temos capacidade para as levar para o diante. Neste contexto, como é que se produziu a crise em que nós estamos? Produziu-se da seguinte maneira. Grandes economias emergentes passaram a ser protagonistas da economia mundial. O motor está no Pacífico, economias como a China, como a Rússia, como a Índia, como o Brasil, economias gigantescas, são economias que hoje chamamos de emergentes, não tem mal nenhum, porque são, do ponto de vista deste novo protagonismo na economia mundial, mas são economias não passageiras. A China apenas regressa ao seu lugar que sempre foi na civilização. A Rússia também, a Índia também. E, portanto, vieram para ficar. Não passa pela cabeça de ninguém, é outra loucura, a ideia de que isto é temporário, é passageiro. A China, enfim, daqui a uns tempos tem dificuldades. Isto da Rússia, o Brasil, já sabemos. Não é verdade. China e Índia são berços da civilização humana. Vieram para ficar. E nós temos que viver com essa realidade. E temos que viver bem, tranquilos, seguros e não assustados. Estas economias pesam drasticamente sobre recursos escassos no planeta. Como é que começou a crise? A crise começou com duas peças de teatro, entre aspas, que não dialogaram entre si. Começou com o crescimento económico a acelerar no mundo emergente e pela primeira vez nós temos uma economia mundial com dois níveis de crescimento. Até esta realidade a economia mundial crescia sensivelmente aos mesmos ritmos, com dispersões muito pequenas. Agora nós temos economias que crescem mais de 10% ao ano e economias que crescem 1%, 1,5%. É como aquelas turmas em que a média não tem nenhum aluno. Há alunos de 18 e há alunos de 4 e a média dá um valor para o qual não há nenhum aluno. A economia mundial está assim, nas turmas que também existem em sistemas educativos de que o português não foge. E que representam um problema de desigualdade e um problema de coesão que precisa de ser enfrentado de forma muito séria. E nesta realidade, isso pressionou os recursos e fez subir o quê? O preço do petróleo, o preço dos alimentos, o preço dos minérios. E esta crise começa com uma aceleração da inflação. A aceleração da inflação conduziu 2005, 2006, 2007 a uma subida da taxa de juros nominal. Este é um dos palcos. O que é que se passa no outro palco? Passa-se no outro palco o seguinte. No mundo avançado, a taxa de poupança começa a baixar. Os governos, pressionados pelo ambiente, pressionados pelo envelhecimento da população, pressionados pelo eleitoralismo, pressionados pela tal preferência insustentável pelo presente, vão empurrando para a frente, vão acumulando déficits, vão acreditando que as eleições se ganham com base na falta de coragem, vão acreditando que as eleições se ganham na base da ilusão, vão acreditando que as eleições se ganham na base de dizer à população que o Estado tem capacidade para fazer aquilo que não tem. Vão
digamos, introduzindo uma coisa muito interessante, que há bocado também referia, que é o modelo da aposta. Eu vou apostar na educação, vou apostar nas infraestruturas, vou apostar na coesão. O que é que aposta? O que é que tem para apostar? Vou apostar na educação, vou apostar em infraestruturas modernas. Muito bem. Tem dinheiro para apostar? Tem inteligência? Tem capacidades? O que é que aposta? Muitas vezes nós lemos o que nos dizem de uma forma apressada. Quando alguém nos diz que vai apostar não tendo nada, nem inteligência, nem capacidade de gestão, nem dinheiro, mais valia que não apostasse. E, portanto, esta realidade produziu o quê? Orçamentos insustentáveis. Como é que se pode entender países, e não é Portugal apenas, são muitos e muitos países europeus, que duradouramente têm o seu déficit a crescer, têm a sua dívida pública a crescer para além da riqueza que são capazes de produzir? Quem é que vai pagar? O que é que pode passar pela cabeça de responsáveis políticos que acham que isto é sustentável e que ainda hoje manifestam uma posição absolutamente incompreensível de terem mais medo de corrigir isto do que fazer aquilo que há para fazer? E, portanto, a crise da dívida soberana, a crise do euro, a crise do governo económico da Europa é uma crise que tem que ver com esta situação. O setor privado deu aqui um contributo muito importante a esta crise, particularmente o setor financeiro. Porquê? Porque também, nesta lógica de bebedeira e de ilusão, decidiu que se calhar era muito cinzenta a vida de um banqueiro. Cinzenta, muito rigorosa e, digamos, muito formiga. E há cigarras tão bonitas, estou aqui eu formiga a fazer as coisas todas bem feitas, ninguém fala de mim, e está ali aquela cigarra só a fazer as neiras e todos falam dela. Vou ser um bocadinho cigarra. E, portanto, o setor financeiro achou que podia ter uma pequena aventura. Todos nós, ao longo da vida, acabamos por achar que podemos fazer certas coisas para nos distrairmos daquilo que às vezes nos pesa demais. E, por que não sermos verdadeiramente intermediários comerciais? Quando há um crédito, há duas responsabilidades. Quem pede emprestado declara responsavelmente que vai pagar e evidencia capacidades de pagar para que lhe seja emprestado, mas quem empresta tem que ser responsável pelo risco que está a correr. Eu, quando empresto dinheiro, quando um banco, quando um intermediário financeiro faz um financiamento, tem que ter garantias, tem que ter credibilidade para poder, muito obrigado, para poder, digamos, gerir bem essas atividades. Não sei se têm noção da taxa de sinistralidade atual do crédito em Portugal, só para terem uma noção. Ela explodiu com a crise, o crédito nas empresas saltou da sinistralidade de 1,5% para 4,5%, o crédito no consumo saltou de cerca de 3,5% para quase 8%, o crédito associado ao automóvel e aos bens duradouros tem hoje uma sinistralidade acima dos 11%, e o crédito às famílias nas suas aventuras empresariais, as microempresas de base familiar, tem uma sinistralidade superior a 25%. E, portanto, é fácil perceber como esta sinistralidade em aumento também pesa sobre os spreads que o Presidente da Câmara Rezende falava, isto é, parte dos spreads tem que ver com maior sinistralidade nos créditos. E, portanto, com a inovação financeira pelo meio, aquilo que aconteceu foi crédito concedido num dia, no dia seguinte já não sou responsável pelo crédito concedido, embrulhei com outro e passei para o sistema financeiro mundial. E, portanto, foi assim que o sistema financeiro acabou a ter como clientes os chamados ninjas. Não é? Em inglês há sempre uns nominhos dos BRICS que eu há bocado evocava. O ninja é no income, no job, no asset. Portanto, começou-se a emprestar dinheiro a quem não tinha rendimento, a quem não tinha património, a quem não tinha emprego. Mas eu não tenho, mas não quero 100 mil dólares emprestados, mas eu não tenho como pagar, mas quero ou não quero? E, portanto, houve quem tomasse estes créditos, chamado subprime, não é? É o crédito de risco mais elevado.
Esse crédito de risco mais elevado não teria nenhum mal se a taxa de juros fosse muito baixinha, mas com a pressão que veio do outro palco, que foi a subida dos preços, a subida da inflação e depois a subida da taxa de juros, aquilo que não tinha grande perigo tornou-se num perigo infernal. E em 2008 o mundo vai colapsar. Colapsa primeiro pela crise financeira, uma vez que nada disto é sustentável, e depois colapsa porque, ao contrário do que alguns economistas previam, o mundo emergente foi também atingido. Houve muitos artigos escritos sobre o chamado decoupling, isto é, a gente ia ter aqui uma crise, mas o mundo emergente continuava a fazer tudo bem feito, não foi assim, e o comércio internacional colapsou no final de 2008. E nós tivemos uma crise colossal entre novembro de 2008 e maio, junho de 2009. Todos conhecem, não vou retratá-la, mas talvez não tenhamos tido a expressão total dessa crise. Por exemplo, na indústria automóvel, as indústrias mais atingidas são os de bens duradouros, o turismo, aquelas onde as famílias podem fazer mais rapidamente compensações e ajustamentos na sua despesa. Por exemplo, na indústria automóvel, em novembro de 2008, a maior parte, o operador que fez melhor vendeu menos 35%. E o que fez pior vendeu menos 98%. Imaginem uma empresa a vender menos 98% do que está habituada. Com a necessidade de manter grande parte da dimensão operacional. Nós saímos desse colapso, vamos para baixo e vamos para cima, e estamos lentamente a sair da crise. Estamos a sair da crise numa situação em que também já percebemos que vai demorar bastante tempo, é bastante complexo e, sobretudo, reina uma enorme desorientação. Enorme desorientação. Por todo lado. Nos responsáveis políticos, nos responsáveis empresariais, nos professores, nos conferencistas, nos assistentes de conferências, reina uma desorientação colossal. Porquê? Porque o mundo mudou e nós todos percebemos que temos que mudar de vida. Mas a maioria ainda pensa que isto pode ser feito um pouco como alguns hábitos de condução nas estradas portuguesas. Pode ser que dê. Pode ser que dê não mudar de vida. Pode ser que dê não pensar verdadeiramente no futuro do planeta, nos nossos filhos, Não dá. Não dá. E, portanto, quem muda de vida mais depressa tem mais sucesso. Vida, todas as economias, como a portuguesa, que tentaram viver 2009, como se não houvesse crise. 2009 foi o ano de maior crescimento do rendimento disponível em Portugal, exceto para cerca de 200 mil pessoas. Com deflação, os preços baixaram. Com aumento dos salários na administração pública, 2,9%. Com um conjunto de outras coisas que podia enunciar, o rendimento disponível em Portugal aumentou drasticamente em 2009. Foi o melhor ano do século XXI, no auge da crise. O que é que vai acontecer? Já temos um conjunto de países europeus a sair da crise, a começar a construir a saída da crise, e Portugal, juntamente com outros que fizeram a mesma coisa, a aprofundar a sua crise com uma nova recessão em 2011. Já vou longo, só algumas notas finais. Como é que nós vamos poder enfrentar esta situação? Nós temos dois caminhos que não podemos separar. Se eu não estiver errado, nós temos que fazer uma correção da sobredespesa. É preciso gastar menos. Tudo ao contrário do que nos dizem. Para sair da crise vamos gastar mais. O Estado que gaste mais. Vamos ter que gastar menos. Porque a crise tem como base sobredespesa. Gastamos o que não tínhamos. E para sair da crise vamos ter que gastar menos. Vamos ter que poupar mais. Vivemos à custa da poupança dos chineses. A taxa de poupança na China é cerca de 50%. Os 400 milhões de chineses que foram tirados de uma situação de pobreza extrema e que são hoje pessoas. Hoje também dispenso, basta pensar na atribuição do Prémio Nobel para me dispensar em grandes referências à situação da democracia e dos direitos humanos na China. Não é essa matéria que eu estou a referir. O que eu estou a referir é há 400 milhões de pessoas que saíram da pobreza extrema e passaram a ter alguma capacidade discricionária de gastar. Passaram a ter a possibilidade de decidir fazer aquilo ou aquilo. As pessoas pobres não têm capacidade discricionária como os presentes nesta sala. Nós podemos decidir todos os dias
se gastamos ou não gastamos. Quem é pobre não decide todos os dias se gasta ou se não gasta. Ora, esses chineses poupam 50% dessa capacidade discricionária que lhes é dada. A taxa de poupança em Portugal saltou dos 20% para 8%. E, portanto, vamos ter que a fazer subir. Mistério, porque é que com tanta conversa para os mercados, com tanta conversa sobre a crise, com tanta conversa sobre tudo e mais alguma coisa, não foi lançado em Portugal um grande plano de colaboração dos cidadãos na salvação do país em matéria de emissão de obrigações do Tesouro, com uma taxa remuneratória bem mais baixa do que aquela que os mercados internacionais exigem, para ajudar os portugueses a fazerem um esforço bom para si próprios e bom para o país, que é substituir dívida externa por dívida interna. Mistério absoluto. Mistério absoluto. Bastava, durante um dia, não falar para os mercados, pensar na política económica e fazê-lo. Mas vamos ter, obviamente, que ter um conjunto de medidas de austeridade. Descer uma escada. Descer uma escada em direção a uma coisa que não é simpática. Vamos ter que o fazer. Mas atenção, não é o não simpático que mede a qualidade do que estamos a fazer. Não há saída desta crise sem sacrifícios, mas não são os sacrifícios que fazem saída da crise. Se estivermos a fazer a saída da crise, vamos ter que suportar sacrifícios. Mas podemos estar a fazer sacrifícios que não representam saída da crise. E não é a dimensão do sacrifício que dá a qualidade da medida de política tomada. Portanto, não é por haver sacrifícios que estamos no bom caminho. Se estivermos no bom caminho, temos de estar preparados para suportar sacrifícios. É uma coisa diferente, é a diferença entre causa e consequência. Segunda nota. O principal problema que nós temos é um problema de competitividade, é um problema de criação de riqueza. Nós desaprendemos de criar riqueza. Uma razão é simples. Portugal, Itália e Espanha são as economias europeias mais afetadas pela entrada dos novos Estados-membros na União Europeia. Porquê? Porque são as mais parecidas com esses novos Estados-membros. Do ponto de vista da sua especialização produtiva, do ponto de vista da sua própria economia. E, portanto, são mais concorrenciados. O investimento internacional desviou-se para o centro da Europa e largou o sul, que é muito menos atrativo pelas razões que já expliquei, e, sobretudo, caímos no logro de pensar que a entrada no euro era mais ou menos como o euro 2004. Bastava entrar. Nós entramos para a moeda única com duas ilusões. Uma, a de que agora somos mais ricos, pertencemos a um clube de países ricos, portanto vão olhar para nós com outros olhos. E, em segundo lugar, a ideia, isto é um imenso chapéu de chuva protetor para as nossas dificuldades com o orçamento. Agora podemos ter um déficit externo, enfim, que passa despercebido, somos pequeninos, passa despercebido no meio desta coisa, porque agora é zona euro. Duas ilusões colossais que estão à vista. E o que é que nós devíamos ter feito? E estou à vontade, porque dei o meu contributo como cidadão, como técnico e também na altura como Ministro da Economia, para que Portugal fosse a surpresa do euro e conseguisse preencher todas as condições, ao contrário de outros países que entraram e não preencheram as condições. E filo escrevendo em papel com o tal selo da República, para que ficasse claro, há resoluções do Conselho de Ministros de Portugal onde isso está claro, que diz, ao entrar no euro, nós estamos a meter num imenso desafio competitivo. Aquilo que nós fazíamos com a desvalorização da moeda, vamos ter que fazer com aumentos de produtividade. Vamos ter que fazer com aumentos de qualificação das nossas empresas. Estamos disponíveis para isso, a minha convicção é que devíamos estar, e continuo a achar que devemos estar, mas o que é que nos aconteceu? O euro valorizou praticamente 30%. Nós estávamos habituados a desvalorizar na casa das décadas, na casa dos 30%. Portanto, são 60% em termos de custos. É uma tarefa ciclópica do ponto de vista de aumentar a produtividade para enfrentar isto. E, obviamente, devíamos aproveitar a valorização do euro para investir no exterior. Porque, obviamente, como o euro fica mais apreciado, tudo o que se passa no resto do mundo é mais barato para nós. Mas, neste momento, os portugueses decidiram que o que interessa é Portugal. O que passa lá fora não é muito relevante. E, ao contrário, todos os outros países, particularmente os que entraram em 2004,
pequenos como Portugal, que aumentaram muito ao entrarem na União Europeia o seu grau de abertura, isto é, a parte da sua economia que trabalha para vender em qualquer mercado, incluindo o nosso, nós não. O peso das atividades económicas de bens e serviços transacionáveis, em termos técnicos, é aquilo que eu vejo na televisão, isto quer dizer, as atividades de bens e serviços concorrenciadas, que se podem fazer concorrência a importações que nós fazemos ou podem ser adquiridos por qualquer outro mercado, pesa na economia portuguesa menos de 20%. Menos de 20%. Às vezes parece que é 80% e tinha que crescer para 90%. Não, é menos de 20%. É um mudar de vida muito, muito significativo que nós temos que fazer. E temos que deixar de proteger atividades viradas para dentro. Nós criamos uma profunda desigualdade entre o setor concorrenciado à escala internacional, que enfrenta preços que evoluem muito menos do que os preços internos de Portugal e que tem uma situação muito difícil. As nossas empresas exportadoras têm uma baixíssima rendibilidade. Baixíssima. Porque têm custos muito mais elevados do que os seus principais concorrentes e, portanto, suportam regras internas que estão desajustadas para a sua própria realidade. E, obviamente, nós temos que ter incentivos para, não incentivos subsídio. Quando se diz incentivo em Portugal, pensa-se logo em subsídios. Não é disso que eu estou a falar. Incentivos são regras que induzam as pessoas a fazer investimento naquelas atividades e não naquelas. E este é talvez o aspecto mais importante. Nós temos que tomar um conjunto de medidas a favor da competitividade, a favor da criação de riqueza, em Portugal e na Europa. O problema não é só português. E essas medidas são medidas que não têm efeitos imediatos. São medidas urgentíssimas, são medidas iniciais de qualquer saída da crise, mas só vão dar resultados daqui a 4, 5, 6 anos. E depois, rebenta-nos em cima da cabeça aquilo que é a diferença entre as nossas prioridades constitucionais, as nossas prioridades de escolha de cidadania e a nossa capacidade de as honrar. Exemplo, o nosso sistema de saúde está manifestamente insustentável. Nós já gastamos, em termos relativos, mais que a maioria dos países da OCDE, já só somos comparáveis aos países de topo e, obviamente, não oferecemos aos nossos cidadãos o mesmo nível de serviços. E se continuarmos assim, temos um peso da saúde na despesa pública absolutamente insustentável. E, portanto, vamos ter que fazer reformas, mais uma vez, fazendo coisas que são muito importantes, que é pensar que se eu quero prosseguir a equidade, devo, obviamente, dar grande peso à eficiência e devo juntar o que está separado. Não é compreensível, ninguém em Portugal contesta, e não sou eu que vou contestar, antes pelo contrário, porque apoio isso com grande força, que o Serviço Nacional de Saúde Pública deve estar no coração do sistema de saúde. Mas nós não temos sistema de saúde. Temos uma manta de retalhos entre o Serviço Nacional de Saúde, o setor privado e o setor social. E essa manta de retalhos é explorada pelos interesses demasiado privados, demasiado particulares, que exploram todas essas realidades. E depois temos a lógica de entornar dinheiro sobre problemas ou necessidades sem que isso resolva nenhum problema. E depois fazemos um conjunto de pequenas reformas que são positivas, mas que são devoradas pelo círculo vicioso que fomos construindo. Portanto, aqui mais uma vez, não há escolha entre reformar ou não reformar, só se pode reformar, e nem sequer há escolha entre reformar por pequenos passos ou fazer uma reforma mais ousada, porque a pequeno passo é comida por aquilo que já produzimos de errado. E, portanto, a junção destas duas realidades, que não é de esquerda nem de direita, entre medidas de austeridade e entre digamos, medidas de política económica que Portugal não tem e muitos outros países europeus não têm, de construção de uma nova competitividade para enfrentar o novo estado da economia mundial, é aquilo que nos vai tirar da crise. Então, o que é que pode ser construtivo? Em primeiro lugar, deixar algumas ideias que me parecem simples. Nós podíamos estar a lançar, como disse, um conjunto de medidas viradas não para o subsídio ao emprego, não para entornar o dinheiro que não temos na criação de emprego, mas para abrir formas sustentáveis de criação de emprego. A regeneração urbana, a revitalização dos centros urbanos, o desenvolvimento das cidades grandes, médias e pequenas, com base em
coisas que têm futuro, porque são suportadas pelo desenvolvimento do turismo, são suportadas pela oferta de novas condições para aqueles que no século XXI vão trabalhar sem ter emprego. Não sei se já perceberam que o século XX foi o século do emprego para todos. O emprego para todos acabou com os choques do petróleo, acabou com o momento em que percebemos que reconstruir o planeta e dar-lhe sustentabilidade e fazer face ao envelhecimento criava novos desafios para os Estados modernos. E, portanto, o século XXI vai ser um século de, se formos inteligentes, de trabalho para todos, mas não de emprego para todos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos ter muita gente empregada, mas vamos ter muita gente a trabalhar de forma independente. Não tem mal nenhum, só pode ter bem se isso der estabilidade e rendimento, que é aquilo que pode dar. Por outro lado, nós, em países europeus, só podemos fazer face à China, que é a fábrica do mundo, que ser e já ganhou essa realidade. Não podemos fazer face à Índia, que vai passar à frente da China, lá para alturas de 2030, que é a maior democracia do mundo. Como todas as democracias imperfeitas, mas não deixa de ser a maior democracia do mundo. E onde há mais pessoas a falar inglês no mundo, muito mais que no Reino Unido ou nos Estados Unidos, e portanto, se pensarmos para aquilo que é o mundo, sem nos fecharmos, percebemos que temos aí, que é o que está a fazer a Índia, uma enorme capacidade de ligar, digamos, a utilização e a criação de tecnologias de informação e comunicação e criar milhares e milhares de empregos associados com isso. A Rússia e o Brasil quiseram ser economias desta parte final da economia do carbono. A Rússia pelo frio, o Brasil pelo calor, não é? Gás natural, petróleo, o Brasil com biocombustíveis e com uma pressão muito forte na utilização da terra para a produção de combustíveis e de alimentos, que também teve na base a tal subida de preço a que me referi. Com os países da ASEAN a serem muito mais competitivos do ponto de vista da fabricação industrial corrente, a Europa, o seu futuro é, obviamente, concentrar-se na produção de bens e serviços diferenciados com base na cultura, no conhecimento e na criatividade, com uma enorme procura à escala mundial. A Europa recebe cerca de 60% dos fluxos turísticos mundiais, com 10% da população mundial, vai muito provavelmente baixar esse 60% para 40% ou para 35%, mas vai viver pelo turismo, não pelo turismo low cost ou pelo turismo meio acéfalo, que muitas vezes se fala, mas pelo turismo património, pelo turismo experiência, pelo turismo produtos turísticos enraizado em coisas que são seculares e que têm valores, que o Douro é um manifesto exemplo, vai poder ter a possibilidade de captar aquilo que é a nova riqueza produzida nesse mundo emergente e poder fazer emprego e crescimento nestes países. E, portanto, esta realidade é uma realidade que nós devíamos estar a fazer. Cria emprego, faz coesão social, é financiável por si própria, responsabiliza os cidadãos e ajudava a um novo jogo em que, em vez de esgrimir o público contra o privado ou o privado contra o público, em vez de fazer as parcerias que Portugal fez, público-privado, que é as chamadas parcerias da fraqueza, o Estado que não tem dinheiro vai ter com o setor privado não para que lhe dê eficiência, mas para que lhe dê dinheiro. Está tudo errado. As parcerias públicas-privadas fazem-se com um Estado que sabe o que quer e que vai buscar ao setor privado a eficiência que o Estado não tem. É tudo o contrário. Parceria com base em duas forças. A força de um Estado que sabe o que quer de forma sustentável e a parceria de um setor privado que é muito eficiente. Juntar duas fraquezas só pode dar uma fraqueza ainda maior e está à vista em muitas das nossas experiências. E, portanto, esta é uma realidade, como outra realidade é levar a sério a educação. Não estas apostas sem nada, mas levar a sério que a aprendizagem ao longo da vida é nunca mais largar a escola. E é, obviamente, tenho que dizer isto com toda a frontalidade, não respeitar quem não respeita a substância do conhecimento. Nós devíamos faltar, coletivamente, a única greve geral que devia haver em Portugal, a sério, era a greve geral em relação aos certificados sem substância, em relação às patetices na educação. Eu não posso certificar o que não existe. Não há matemática fácil, não há português fácil, não há inglês fácil, não há conhecimento científico fácil. Há conhecimento ou não há. E Portugal devia ser um exemplo pela sua dimensão e pela sua história, do ponto de vista de fazer aqui a base da sua convergência. Nós temos menos de 1 milhão de pessoas para o 12º ano. As estatísticas daqui a uns anos vão dizer que há muito mais, mas na prática ficamos rigorosamente na mesma.
Nós temos que aumentar, somos um país pequeno e do ponto de vista do potencial dos nossos recursos humanos somos muito pequenos. E o caminho não é o caminho de tentar encontrar um certificado qualquer que diz que eu sou o que não sou. O caminho é de ser melhor e diferente daquilo que sou atualmente. E é essa a grande aventura da educação e a aprendizagem ao longo da vida é basicamente isso. E, finalmente, deveríamos, obviamente, estar a dar sinais muito claros do ponto de vista fiscal, sem que isso prejudicasse a consolidação orçamental, para orientar os esforços portugueses. Nós temos um sistema fiscal muito complexo e temos um sistema fiscal com sinais profundamente errados. Nós tratamos melhor a especulação que o investimento. Quem é pior tratado do ponto de vista fiscal é quem investe. E tributamos mais fortemente o processo de criação de riqueza do que a riqueza uma vez obtida. Não sei se estou a ser claro. Uma coisa é o processo de criação de riqueza, devia ser menos tributado. Outra coisa é a riqueza obtida. Pode-se aumentar a tributação do património, da riqueza, fora do processo da sua criação. Mas devíamos ter uma tributação que ajudasse a que nós puséssemos mais dinheiro no investimento, mais dinheiro na poupança, menos dinheiro no consumo. Está tudo ao contrário. Devíamos ter um sistema fiscal simples para as pequenas empresas. Alguém tem dúvidas que não era melhor a situação de uma pastelaria, de uma drogaria, de um pequeno comércio, ter 4 prestações trimestrais com base num imposto fixado sobre as suas vendas e que é fácil estimar as suas vendas dentro de um intervalo credível? E que isso simplificava melhor. Toda a gente pagaria impostos, toda a gente pagaria menos do que atualmente se paga, porque muitos não pagam. Porque com a complicação do sistema pode-se apresentar um modelo 22 que é opaco, para não dizer outra coisa. Toda a gente sabe o que eu estou a dizer. Porquê é que temos medo? Porquê é que temos medo de romper com aquilo que nós sabemos que não pode durar? Porquê é que vamos assistir, como estamos a assistir, à deterioração da situação económica, à queda do emprego, à degradação das nossas oportunidades, apenas porque temos medo do futuro? De tanto se falar do Presidente Barack Obama, ou menos que se preste atenção a uma coisa que ele disse: votem em mim pelos vossos sonhos, não votem em mim pelos vossos medos. A sociedade portuguesa, no Douro Sul, em Lisboa, no Porto, em todo o seu território, nos Açores, na Madeira, tem que se encontrar com o seu futuro, tem que matar a preferência pelo presente e tem que ser capaz de fugir das ilusões em que tem vivido, desendividar, gastar menos, investir melhor, poupar, cidadãos mais responsáveis na construção do seu futuro, um Estado mais rigoroso, a quem se pede menos porque ele não tem muito para dar. E tem que se concentrar em coisas mais essenciais do que neste Estado que pensa que pode fazer tudo. Orçamentos plurianuais na saúde, orçamentos plurianuais na educação. Não é possível continuar a fazer orçamentos anuais, é uma brincadeira. A discussão do Orçamento Geral do Estado em Portugal é uma brincadeira. Alimenta jornais, alimenta televisões, pode alimentar partidos políticos, mas é uma brincadeira e é uma falta de respeito aos cidadãos portugueses. E à esperança dos nossos filhos e dos nossos netos. Orçamentos plurianuais, sérios, rigorosos. Chega. Democracia mais aberta. Têm que ser os eleitores a ter a última palavra. E para terem a última palavra, tem que ser possível que os eleitores tenham mais poder de decisão em quem os vai representar. E podia continuar. Extinção de muitos serviços públicos. Talvez a nota final que vos deixasse. Não é equitativo distribuir o mal pelas aldeias. Os cortes lineares são a coisa mais iníqua que há. Pode parecer simples, pode parecer equitativo. Não é. Nós temos que, em certos serviços públicos, distingui-los. Nós já temos algumas atividades em que temos mais representantes do Estado do que agentes económicos. Porque o mundo mudou. E, portanto, há certos serviços públicos que é para extinguir. Há serviços públicos que é para mudar radicalmente. Não é mais pessoas que são precisas, é melhor organização, mais trabalho indireto, mais eficiência, melhor qualidade de rendimento. Vejam o Ministério das Finanças e a gestão da fiscalidade por internet. Foi com mais pessoas que se melhorou a gestão da fiscalidade? Não. Foi com melhor organização. Foi com outras competências. E, portanto, e outros serviços públicos têm que ser criados porque não existem e fazem falta. E tudo não no quadro de políticas setoriais. Dou-vos o exemplo da saúde. A saúde é simultaneamente a política que permite cuidar daquilo que são as necessidades dos portugueses. Mas é também um grande terreno de criação de riqueza, de investigação, de inovação. E é decisivo para a valorização dos territórios. Mais do que as câmaras, no Douro, é o acesso a cuidados de saúde de grande qualidade. Nós não temos
política de povoamento. Não podemos chamar o Dom Sancho, mas talvez pudéssemos, com a inteligência, ter uma política de ordenamento do território a sério, em que cuidássemos da qualidade dos nossos territórios, das nossas regiões. E, sobretudo, talvez isso nos ajudasse a ter a inteligência que em Portugal tudo se decide sem massa crítica. Não é possível, na maior parte das tarefas que nós temos pela frente, era a nota que eu deixava aos autarcas aqui presentes, não é possível ter sucesso como autarca sem fazer uma parte essencial do vosso trabalho com os outros autarcas que têm os mesmos problemas. O Presidente da Câmara da Rezende, para usá-lo como exemplo, não pode responder naquilo que lhe é pedido pelos seus eleitores e pelos seus munícipes, trabalhando sozinho. Tem que trabalhar com os outros autarcas que representam outros munícipes que têm os mesmos problemas. A escala da decisão que faz o desenvolvimento regional em Portugal não é a do município, nem é a da criação de mais um serviço público, de mais um nível público entre a média de baixo para cima. É o associativismo com força dos municípios que pode fazer isso. E esse associativismo pode, obviamente, conduzir à criação de instituições de poder regional, que é aquilo que nós necessitamos. Mas numa lógica de bom senso, uma lógica de experimentação. Eu sou claramente a favor da descentralização do país e da criação de poderes regionais com massa crítica, mas não por criação abstrata ou por mapa desenhado fora da realidade. E muitas mais coisas poderia dizer, mas o essencial já terei deixado, e no essencial era uma chamada de atenção para que este tempo é um tempo diferente. É um tempo de crise, é um tempo de mudança e é um tempo que vai premiar aqueles que souberem estar à altura dos acontecimentos e que vai penalizar aqueles que não souberem estar à altura dos acontecimentos. Nenhum país abre falência, nenhum país tem que se vergar perante interesses externos, mas Portugal já perdeu parte da sua autonomia. Nós só saímos desta crise do ponto de vista financeiro negociando com os nossos parceiros europeus, negociando com os nossos credores internacionais. E, portanto, não vale a pena discursos genéricos sobre independência. O que vale a pena é fazermos a nossa parte do trabalho para podermos exigir aos outros que façam a sua parte do trabalho. E, sobretudo, sermos também europeus, porque a saída desta crise obriga a um governo económico da zona euro completamente diferente daquele que temos tido. Nós temos uma política económica na Europa só para a primavera. Quando estamos no inverno, outono a caminho do inverno, a política que temos não nos serve. E, portanto, precisamos, como portugueses, porque somos europeus, de ajudar a construir um governo económico da Europa que nos ajude a sair da crise. Um por todos, todos por um, é aquilo que nós temos que construir e é aquilo que vamos ser capazes de construir se soubermos estar à altura da situação. Se não soubermos, vamos ser empurrados para mais sacrifícios, para medidas mais genéricas e menos adequadas àquilo que nós somos, como povo, como regiões e como país, e é esse o grande desafio que temos pela frente. Se tivermos coragem de fazer as reformas, se tivermos coragem de aceitar estes desafios, de corrigir a despesa a mais e a competitividade a menos, em 10 anos isto está resolvido. Claro, talvez fosse mais interessante dizer em 2 anos, em 6 meses, numa semana, mas não é. Problemas de cerca de 20 anos, se resolverem em 10, já é um bom poder. Muito obrigado pela vossa atenção.